Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje vou falar sobre a banca Funvap. Eu achei até engraçado, pessoal. Houve uma quantidade bem razoável de alunos solicitando que eu falasse sobre essa banca. E é uma banca que não faz concurso, que não organiza concurso há muitos anos. Se eu não me engano, o último ano que eles organizaram concursos públicos foi em 2012, quer dizer, já há 9 anos. Mas enfim, né? Se os alunos estão solicitando que eu fale sobre essa banca, é porque certamente há a previsão de que algumas provas para frente sejam organizadas por essa banca. Então vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Bom, as questões de interpretação são muito fáceis, muito simples, não criam problemas. É só ler com atenção o texto, ler com atenção o comando e você não vai ter problema, você não vai ficar entre duas alternativas, não, nada disso. São simplórias. Questões de ortografia são cobradas, inclusive com perguntas sobre homônimos e parônimos. Lembra, homônimos é quando os sons são iguais, seção e seção, por exemplo. Parônimos é quando os sons são parecidos, tráfico e tráfego. Tá legal? Questões sobre flexão nominal, eles cobram aumentativo disso, diminutivo, coletivo, plural de substantivos compostos, plurais, qual é o feminino disso. Eu vi em algumas questões de decoreba pura, uma bobeira, tá? Identificação de classes gramaticais, eles pedem para você identificar as classes gramaticais, se é um pronome definido, se é um pronome relativo, se é um advérbio. Eu trouxe uma questão aqui sobre o emprego do onde, que é muito legal, uma coisa que eu sempre bato muito nos meus cursos. Uma banca que explora uma coisa também muito interessante, que são poucas as bancas que exploram o emprego de pronomes demonstrativos. Quando é que eu uso este? Quando é que eu uso esse? Tá legal? A gente vai falar sobre isso na questão, muito legal também. Fonologia. Em fonologia, eu não vi nada demais. Ele não está pedindo para você identificar se uma consoante é bilabial, oclusiva, surda, nada disso, é vogal, vogal média. Mas eles pedem para identificar se uma palavra é uma palavra oxítona. Oxítona quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona é quando a sílaba tônica é penúltima. Ou proparoxítona, né? Então, quando a sílaba tônica é antepenúltima. Questões de concordância. Engraçado que é uma banca que eu vi que eles cobrarem mais a parte de concordância nominal do que concordância verbal. É curioso isso. Mais a parte de concordância nominal do que concordância verbal. Flexão verbal. Gente, qual é a diferença entre flexão verbal e concordância verbal? A concordância verbal é você observar se o verbo concorda com determinado sujeito. Tá legal? Então, por exemplo, digamos, contradisseram. Contradisseram está flexionado corretamente, a palavra existe. Mas se eu falar ele contradisseram, nós temos um erro aí de concordância, porque o sujeito está no singular, ele, e contradisseram está no plural. Então, embora o verbo esteja corretamente flexionado, ou seja, corretamente conjugado, isso gera um erro de concordância. Então, a flexão verbal, na realidade, é conjugação de verbo. Por exemplo, ele manteu. Manteu. Essa forma verbal simplesmente não existe. Por quê? Porque o verbo manter se deriva do verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Se ele teve, ele manteve. Tá? Você vê que no passado ele vendeu, ele comeu, ele bebeu, mas não é ele manteu, é ele manteve. Então isso é flexão, é conjugação. Concordância é ver se o verbo concorda com o sujeito. Tá? Questões de pontuação. Tá?
eu vi algumas questõezinhas interessantes, são as questões mais longas, a identificação de frase certa e frase errada, nada além disso. O que eu encontrei de crase é junto com regência, é interessante isso, eu até coloquei os dois elementos aqui juntos, até para poder falar isso com vocês. Por exemplo, ele pergunta por que existe aquela crase. Se essa crase ela é derivada de uma regência verbal, se ela é derivada de uma regência nominal, eu vou explicar isso para vocês quando nós chegarmos às questões. Para variar, emprego de conectores, né? Como sempre, todas as bancas cobram muito. E nessa sequência toda, nessas provas, que eu vi todas as provas que estavam lá disponíveis, eu vi uma questãozinha de vozes verbais, mas bem simples, de transposição da voz ativa para a voz passiva. Por exemplo, ele fez o trabalho, estava na voz ativa e o trabalho foi feito por ele, uma coisa assim. Então, é mais ou menos esse o perfil da banca. Tá? São os assuntos que eles privilegiaram. Não vi questão de funções sintáticas, não vi. Em todas as provas, não vi, a não ser a parte de conjunções, mas não vi classificação de orações. Tá? Enfim, classe gramatical sim, eles exploram bastante. A parte de classes gramaticais. Não vi figuras. Certo? Não estou dizendo que não caia. Né? Até porque o universo é pequeno. Nós temos provas só de 2010 a 2012, mesmo assim foram. Se você juntar tudo, são 12 provas no máximo. Até porque você olha lá, pô, mas é uma página inteira. Mas é uma prova só para todos os cargos de nível médio, uma prova só para todos os cargos de nível superior. Você olha é a mesma prova. Tá? Então não são muitas provas, o universo é pequeno. Né? Olha só, questão de classes gramaticais. Identificação se um substantivo é concreto ou abstrato. Assinale a alternativa em que não há a relação entre as duas colunas. Então ele pede a opção errada. Livro é substantivo concreto? Sim, é substantivo concreto. Deus é substantivo abstrato? Não é. O erro está aqui, a resposta é essa, letra B de bola. Deus é substantivo concreto. Ah, mas Rosenthal, eu não acredito em Deus. Não interessa. Para a gramática, Deus é substantivo concreto. Por quê? Bom, vamos lá. A definição de substantivo concreto é aquele que tem sua existência independente. Tá? Então vamos lá. Eu sem entrar no mérito se Deus existe ou não existe. Tá? Se ele existir, ele depende de alguma coisa para continuar existindo? Não. Isso é um substantivo concreto. Eu vou esclarecer de uma forma mais objetiva. Tá? O substantivo abstrato é aquele que não depende apenas uma vez, é aquele que depende sempre de um concreto para existir. Então, por exemplo, qualquer sentimento, o amor. O amor vai precisar sempre de algum ser, uma pessoa, um animal, que sinta o amor, que sinta aquilo ali. Então, qualquer sentimento, qualquer ação é substantivo abstrato. Tá legal? Qualquer sentimento, qualquer ação. Deus, na pior das hipóteses, digamos que Deus não exista, mas no mínimo é um personagem criado pelo homem. E assim como todos os personagens, tá legal? O personagem de uma novela ou o autor vai, cria uma história e gera personagens, cria personagens. Aqueles personagens são substantivos concretos. Eles ganham uma existência independente. Então, tudo, Deus, espírito, alma, demônio, tudo isso é substantivo concreto, e assim como os personagens. Agora, olha só que coisa interessante. Deus é substantivo concreto, mas crença é abstrato. Porque a crença precisa de alguém que creia. Tá legal? Então, seguindo essa linha, mula sem cabeça é um personagem criado pelo ser humano. Por isso que é substantivo concreto. Tá? Então, gente,
Capitu traiu Bentinho. Capitu e Bentinho, personagens famosíssimos de Machado de Assis, substantivos concretos. Tá? Vestido, esse é o concreto mais óbvio do mundo. Não é um objeto, isso aí fica muito óbvio, muito claro que se trata de substantivo concreto. Então, gente, tá? Qualquer personagem é substantivo concreto. Tá legal? Qualquer. Agora, substantivo abstrato. Pensamento. Eu preciso de alguém que pense. Então, o substantivo pensamento é um substantivo abstrato. É a ação de pensar. Então, deu ideia de sentimento ou de ação, aí é abstrato. Tá? Então, o concreto é aquele que tem sua existência independente. Ou melhor, vamos colocar assim. Uma vez pronto, tá? Veio a fábrica e produziu essa caneta. Ah, Rosenthal, mas essa caneta não precisou de alguém que fabricasse a caneta? Sim, tudo bem. Agora, uma vez pronta, uma vez fabricada, ela precisa de alguma coisa para continuar existindo? Não. Então ela precisou apenas uma vez. Precisou que alguém fabricasse isso aqui. Concreto. Personagem. Precisou uma vez que o escritor fosse lá e criasse aquele personagem. Concreto. Deus, no mínimo, pode, né? Eu estou colocando aqui a interpretação pessoal. Ah, o Rosenthal não acredita ou acredita em Deus. Não, não é isso. Eu estou falando em termos gramaticais. Deus, na pior das hipóteses, é um personagem criado pelo homem. Concreto. Uma vez criado, pronto. A existência é independente. Tá legal? Ótimo. Então, agora, o abstrato que vai depender sempre de alguém. Ódio. Vai precisar sempre de alguém que odeie. Abstrato. Beleza? Essa questão é muito bonitinha, gente, sobre emprego de pronome demonstrativo. A garota disse para seu irmão. Aí eu tenho que usar o pronome demonstrativo. Filme que você está assistindo. Olha só. Eu tenho a primeira pessoa. Eu tenho a segunda pessoa. E eu tenho a terceira pessoa. Certo? A primeira pessoa é quem está falando. Tá? É o emissor da mensagem. A segunda pessoa é com quem eu estou falando. É o receptor da mensagem. A terceira pessoa, tá? É a que está mais distante. Não é nem o emissor nem o receptor. É uma terceira pessoa. Tá? É o objeto do tema, de quem eu estou falando. Então, como o próprio nome diz, terceira pessoa, vamos colocar como terceiro. Então, quando o objeto está mais próximo da pessoa que está falando, eu uso este, esta, isto. Quando o objeto está mais próximo do receptor da mensagem, ou seja, daquela pessoa com quem eu estou falando, eu uso esse, isso. Tá legal? Por sua vez, quando eu estou conversando com alguém, mas estou falando sobre um objeto que não está nem próximo de mim, nem próximo da pessoa com quem eu estou falando, mas esse objeto está próximo de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, eu uso aquele. Certo? Então, olha só, eu estou mostrando essa caneta aqui, que, aliás, já foi até objeto aqui de debate com os alunos, porque eu tive que comprar uma caneta nova, porque minha cachorrinha Brahma comeu essa caneta, foi um desespero, fiquei 40 dias sem caneta, porque eu tive que trazer dos Estados Unidos, quer dizer, não fui eu que fui aos Estados Unidos, eu comprei, os Estados Unidos remeteram e enviaram para cá, mas levou mais de 40 dias para chegar. Então eu falo esta caneta. Por que esta caneta? Porque a caneta está mais próxima de mim, que nesse momento sou o emissor da mensagem, sou eu que estou falando. Agora eu estou conversando contigo, meu amigo. Você gostou desse livro? Você gostou desse livro? Eu estou conversando contigo. Você é o receptor da mensagem. Eu uso desse livro. Legal? Agora eu estou conversando com você, mas falando sobre João. Será que o João gostou daquele livro?
daquele livro. Por que eu usei daquele? Porque o pronome demonstrativo aquele indica que o livro não está nem próximo de mim e também não está próximo de você com quem eu estou falando, mas está próximo de uma terceira pessoa. Beleza? Maravilha. Vamos lá então para a questão. O filme que você está assistindo está mais próximo do receptor da mensagem. Se está mais próximo do receptor da mensagem, eu uso esse filme. É tão bom quanto este que está comigo. Esse agora está mais próximo do emissor da mensagem. Então, olha lá. O primeiro caso é o receptor. O segundo caso é o emissor da mensagem. Por quê? Porque o filme está próximo de mim, estou emitindo, estou falando. Nem quanto aquele que está com o papai. Ou seja, a terceira pessoa. Eu estou falando certamente com o irmão, né? Eu estaria falando com o meu irmão. Certamente não, com certeza. Estou falando com certeza. Certamente parecia uma coisa meio irônica. Estou falando com meu irmão. Olha lá. Aí, o primeiro filme sobre o qual eu estou falando é o filme que está perto dele, do meu irmão. Eu estou falando com ele e o filme está perto dele. Eu uso esse. O segundo está próximo de mim. Eu uso este. E o terceiro não está próximo nem de mim nem do meu irmão, mas está próximo do meu pai. Que não é com quem eu estou falando. Eu estou falando com meu irmão sobre o meu pai. Aí eu uso aquele. Terceiro. Então, a resposta é a letra B de bola. Questão 3, questão de estrutura e formação de palavras. Certo? A derivação parassintética e a derivação prefixal-sufixal, elas são parecidas, porque ambas têm prefixo e sufixo. Só que, primeiro, a derivação parassintética é formadora de verbos. Essas 3 palavras são verbos. E outra coisa, eu sou obrigado a colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, frio. Eu preciso colocar o prefixo ex para fazer e o sufixo ar, formador de verbo. Então fica esfriar. Emudecer vem de mudo, certo? Aí eu coloco o prefixo e, certo? E o sufixo ser, formador de verbo. Tá? Não existe friar, não existe mudecer, ele é emudo, está esfrio aqui. Legal? Eu tenho que colocar o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Isso tudo aqui é parassíntese. É diferente de infelizmente. Por quê? Infelizmente vem de feliz. Mas existe infeliz? Ou seja, existe a palavra com o prefixo e o radical? Existe. Existe a palavra com o radical feliz e com o sufixo mente? Existe. Ou seja, a presença do prefixo obriga a presença do sufixo? Não. Então a palavra existe só com prefixo e radical e a palavra existe só com radical e sufixo. Isso não é parassíntese. Além disso, como eu falei para vocês, a parassíntese é formadora de verbo. Isso aqui é verbo. E, infelizmente, é um advérbio. É essa a resposta. Então, na parassíntese, eu sou obrigado a colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Na derivação prefixal-sufixal, não. Outra palavra que é uma derivação prefixal-sufixal. Deslealdade. Repare, eu não sou obrigado a colocar o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Existe desleal? Existe. Então existe a palavra só com prefixo radical. Existe lealdade? Existe. Então eu tenho a palavra só com radical e sufixo. Isso aqui é uma derivação prefixal e sufixal.
exatamente como acontece na letra D de dado. Maravilha! Vamos à questão número 4, que é uma questão de flexão verbal, se o verbo está conjugado corretamente ou incorretamente. Gente, ele pede a opção errada e a resposta já é a letra A. Gente, freado, o certo é... Olha lá, você vê que não é de flexão mesmo, não é de concordância, é de erro de flexão, o certo é freado. Gente, que verbo é este? É o verbo frear. Todos esses verbos terminados em ear, eles vão sofrer o acréscimo da letra I nas formas risotônicas. O que é a forma risotônica? Riso é quando a sílaba tônica cai dentro do radical. Esses verbos terminados em ear, o radical vai até a letra E, inclusive. Cara, o macete é simples à beça. Por exemplo, eu tenho dúvida se eu uso freiam ou freiam. Se eu tenho esse I ou não. O que você faz? Tá? Lembrando, olha lá, o verbo é frear, certo? O verbo é frear, nomear, titubear. E assim vai. Todos os verbos terminados em A. O radical vai até a letra E. Se o cara colocou a letra I, como está aqui, o cara colocou a letra I. Procure pronunciar a palavra. Se a sílaba tônica for até a letra E, você tem que acrescentar a letra I. Se a sílaba tônica não for até a letra E, se passar da letra E, tá legal? Você não pode acrescentar a letra I. Então, olha só. Meu Deus, é freiam ou freiam com I? Freiam. Qual é a sílaba tônica? Fre. Se a sílaba tônica é fre, se está dentro do radical, eu sou obrigado a acrescentar a letra I. Agora, eu tenho dúvida se é freamos ou freamos. Vamos lá. Freamos. Qual é a sílaba tônica? A. Opa, já passou do radical, porque o radical vai até a letra E. Se passou do radical, não pode ter essa letra I. O macete é esse. Qual é o certo? É nomeio ou nomeo? Aí lembro, nomear. Certo? O verbo é nomear. Legal? O radical vai até a letra E, vai até aqui. Aí você pronuncia nomeio. Qual é a sílaba tônica? Me. Se a sílaba tônica é me, eu tenho que acrescentar a letra I. O certo é com a letra I. Você resolve todas as questões assim. Vamos lá. É freado ou freado? Freado. Opa, sílaba tônica é A, já passou do radical. Se passou do radical, não podia ter a letra I. O erro está aí. Já chegamos à resposta. Letra B de bola. Estes são os alunos que se opuseram. Gente, é o verbo opor, que se deriva do verbo por. Eu pus, tu puseste, ele pôs, pusemos, pusestes, puseram, puseram ou puseram. É o pretérito perfeito do indicativo. Beleza. Essas informações provieram. É o verbo provir, que se deriva do verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio, viemos, viestes, vieram, provieram. O professor ficará entristecido se algum aluno o contradisser. É o verbo contradizer, que está no futuro do subjuntivo. Gente, o verbo contradizer deriva-se do verbo dizer. Se amanhã eu disser, se amanhã tu disseres, se amanhã ele disser, dissermos, disserem. Então, se amanhã ele disser, se amanhã ele contradisser. Maravilha. Confirmamos a resposta, letra A. Olha que questão bonitinha, gente. Uma questão que mistura crase com regência.
No período, em novembro de 2009, aconteceu a mais recente expedição do Ministério, né, Planejamento, sei lá, alguma coisa assim, a Flona, né, Ministério MPEG, pronto, expedição a algum lugar, a Flona Cachuanã. E como é que você explica o emprego dessa crase? Pelo fato de Flona ser uma sigla? Não, nem sei. Isso aqui está parecendo ser o nome de uma tribo indígena, sei lá, uma coisa assim. Até pela expressão Caxiuanã, isso aqui está com toda a pinta de ser uma expressão tupi. Isso não está com pinta. E aí, as outras alternativas, se tratar de uma locução prepositiva, não tem locução prepositiva aí. Tá? Em vez de, eu tenho uma locução prepositiva. De encontro a, eu tenho uma locução prepositiva. Mas aqui eu só tenho a preposição a. Por ser uma locução adjetiva, não temos locução adjetiva aqui. Só que aí ficam as duas opções, B e C, por exigência de regência. Agora, essa regência é nominal ou verbal? Quem é que está pedindo a preposição a? Porque, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma crase. Essa crase é a ocorrência de dois as. Um é a preposição e o outro é o artigo. Esse artigo a é porque isso aqui é um substantivo feminino. Certo? E agora, e essa preposição a, de onde que ela vem? Da mais recente expedição. Aconteceu a mais recente expedição a algum lugar. Quem é que está pedindo a preposição a? É expedição. Expedição é verbo? Não. Expedição é um substantivo. Então, quem pede a presença desta preposição a não é um verbo, e sim um substantivo. Então, se a presença da preposição decorre da exigência de um substantivo, de um adjetivo, de um verbo, por exemplo, útil a alguém. Útil é um adjetivo. Essa preposição a nasce da regência de útil. Tá? Útil não é verbo, é um adjetivo. Então, é uma regência nominal. Contrariamente a alguma coisa. Contrariamente é um advérbio. Então, quem está pedindo a preposição a não é um verbo. E aqui, quem está pedindo a preposição a é um substantivo. Não é um verbo. Então, substantivos, adjetivos, advérbios são casos de regência nominal. Então, a preposição a provém da regência de expedição. Expedição a algum lugar. Legal? Vamos lá. Tem. Em relação a tem, quer dizer, ele tem e eles têm. Certo? Então, este verbo aqui é a terceira pessoa do plural, do presente cativo, e ele tem a terceira pessoa do singular. Então, isso aqui é um caso de acento diferencial. Ele distingue a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Bom, vamos lá. Observando-se rigorosamente a grafia e o sentido, é considerado caso de homônimo, sim. Homônimo é quando tem o mesmo som. Homógrafo, grafos, quer dizer escrita, mesma escrita. Não tem a mesma escrita. Um é sem acento, o outro é com acento. Certo? Homônimo, homófono. Cara, na realidade, essa nomenclatura homônimo, homófono, homônima, homófona, na realidade, ele é até pleonástica. Porque toda palavra homônima, mesmo não sendo homógrafa, tá? Por exemplo, seção e seção. Essas palavras aqui são homônimas, mas não são homógrafas. Grafos significa grafia, escrita. Né? Seção com S depois dois S, significa reunião. Seção com S depois cedilha, significa departamento, setor. Então, essas duas palavras são homônimas, mas não são homógrafas. Não têm a mesma forma de grafia. Tá legal? Quando você fala homônima, homófona, na realidade você está sendo redundante. Porque toda palavra homófona, ela é homônima. Tem o mesmo som. Fonos significa som. Quando você fala homônimo, significa o mesmo som. Parônimo
significa que tem sons parecidos. Soar e suar. Suar com U, suor, vem de suor, né? E soar, soou o gongo, bateu o gongo. Tá? Heterônimo não tem nada a ver com esse trabalho. Heterônimo é quando você utiliza um outro nome, né? Por exemplo, o caso mais clássico que nós temos da literatura é o caso Fernando Pessoa, que tem vários heterônimos. Um deles que eu sou muito fã, que é Alberto Caeiro. Quer dizer, ele utilizou um outro nome e criou um perfil para as poesias do Alberto Caeiro. Né? Então ele inventou um personagem, Alberto Caeiro, como se aqueles poemas tivessem sido escritos por aquele personagem. Na realidade foram todos escritos por ele, Fernando Pessoa. Né? Enfim, isso é um heterônimo. Você criar, você dá um outro nome para um ser. Bom, vamos lá. Questão número 7. Olha lá. No período tal, o verbo ajudar apresenta flagrante. Flagrante vem de cheiro. Né? Deveria ser flagrante, né? Pelo amor de Deus. Erro de concordância verbal. Esse erro aqui não é meu, hein? É original da prova. Mas não há erro de concordância verbal. O sujeito é os estudos. Eu tenho uma locução verbal, tem ajudado, em que só o verbo auxiliar está flexionado. Então está certo. Poderia, no contexto, dispensar a preposição em. Quem ajuda, ajuda alguém. Você pode ajudar alguma coisa? Sim, posso eliminar a preposição em. É essa a resposta. Atua como verbo de ligação de jeito nenhum. O verbo ajudar é transitivo. Tá? Geralmente ele é transitivo direto. Quem ajuda, ajuda. Você pode ajudar alguém. Né? Você está ajudando em alguma coisa. Ele está até atuando aí com a preposição em, mas ele pede o complemento. Ele não dá ideia de estado ou qualidade. Então ele não é verbo de ligação nunca. Ele não tem o sentido, o significado. Porque um verbo de ligação indica uma ideia de estado ou qualidade. São os verbos ser, estar, ficar, permanecer. O verbo ajudar certamente não é um verbo transitivo. É verbo auxiliar de uma locução verbal. Nós temos uma locução verbal, sim, tem ajudado. Só que o verbo auxiliar é o primeiro. O verbo principal é o último. E o verbo ajudar é o último. Então ele é o verbo principal. Poderia, no contexto, ficar no plural. Nunca, gente. Numa locução verbal, o verbo que você flexiona é o auxiliar. Tanto é que lá, o auxiliar, que é o verbo ter, está flexionado, está no plural. Mas o verbo principal não. Você vê até o seu próprio ouvido condena essa construção, né? Os estudos têm ajudados, pelo amor de Deus. Totalmente impossível. Legal? Então, confirmando, resposta letra B de bola. Você vê que é mais uma questão que de uma determinada maneira envolve regência. A questão de Crase, que trabalhou com regência, essa que trabalhou com regência, as duas possibilidades, está ajudando, tá? O entendimento do efeito. Está ajudando nesse processo, está ajudando esse processo. Sim, a preposição é facultativa. Faz sentido. Outra questãozinha bonitinha, né? Questão do onde, né? O cara olha o onde, já fica nervoso achando que é advérbio. Geralmente onde é advérbio mesmo. Onde João mora? Onde João mora? Esse onde aqui é advérbio. Mas quando você substitui onde por o qual, a qual, os quais, as quais, com preposição em, no qual, na qual, nos quais, nas quais, esse onde é o pronome relativo. Se por outro lado da casa fosse a casa onde João mora, a casa onde João mora é bonita. A casa na qual João mora é bonita. Esse onde aqui já não é mais advérbio, porque eu substituo onde por na qual. Esse onde é um pronome relativo. Então aqui é um pronome relativo. Vamos ver agora o contexto em que apareceu o onde. Mas integra efetivamente a realidade dos habitantes de alguns municípios paranaenses.
paranaenses, perdão, de alguns municípios paraenses, como Augusto Corrêa, então de alguns onde o projeto de pesquisa persistência de tal. Então, olha lá só, a realidade dos habitantes de alguns municípios nos quais o projeto de pesquisa persistência de anticorpos desenvolve suas atividades. Cara, se eu substituo onde por nos quais, esse onde aqui não é advérbio, ele é pronome relativo. Questãozinha muito bem feita, muito bem bolada, né? Induziu o candidato a marcar como um advérbio, mas nesse contexto a possibilidade de substituição de onde por em que ou por nos quais, também caberia aqui o emprego de em que, comprova que ele não é um advérbio, sim um pronome relativo. Questão número 9, emprego de conectores. Apesar do nome extenso e complexo, o projeto possui um propósito muito claro. Então, embora tenha um nome extenso e complexo, mesmo tendo, quer dizer, o fato de ter um nome grande e complexo não significa que esse projeto seja um projeto obscuro. Não, ele é um projeto muito claro, muito óbvio. Então, olha a ideia de concessão. Mesmo que chova, o fato de chover, mesmo que chova, irei à praia. O fato de chover não vai me impedir o fato de ir à praia. É quase uma oposição. Tá? Então, apesar de chover, fui à praia. O fato de chover não me impediu de ir à praia. E aqui é a mesma coisa. O fato de o nome ser extenso, de o nome ser complexo, não impede que o propósito desse negócio aí, que tem um nome extenso, complexo, que o propósito seja uma coisa simples, seja um propósito claro. Tá? O apesar de significa embora. Alguns conectores são bonitos, tem esse valor concessivo, malgrado, conquanto. Tudo isso é conector de caráter concessivo. E o apesar de vai dar a ideia de concessão. A resposta é essa, letra E. Então, gente, aqui não é nem conjunção. Apesar de, na realidade, é uma locução prepositiva. Tá? Mas que tem esse valor concessivo, ele é sinônimo de embora, de mesmo que, e assim vai. Questãozinha de concordância nominal. Vamos lá. Qual frase não atende às regras de concordância da escrita padrão? Esta revista publica ótimas reportagens e artigos. Gente, eu tenho o adjetivo antes de dois substantivos. O que a gramática diz? Quando o adjetivo vem antes de dois ou mais substantivos, o adjetivo está antes, o adjetivo está anteposto. Ele deve concordar com o elemento mais próximo. As reportagens. Tá? Esse substantivo que é o mais próximo, reportagens, ele é feminino e está no plural. É a reportagem, as reportagens. E esse adjetivo concorda com ele. Tá legal? Então esse aqui tá legal, não serve como resposta. Tá? Elas próprias, aí não, né? Pelo amor de Deus. O certo seria elas próprias. Gente, mesmo quando significar próprio, tanto mesmo quanto próprio, ambos variam. E concordo com elas. Elas mesmas, elas próprias. O erro está aqui. Ele pede a opção com erro, não atende às regras. É essa a resposta. Nas rodovias há guinchos. Agora, olha só, a letra C está diferente da letra A. Na letra A, eu tinha o adjetivo ótimas antes dos dois substantivos. Agora é o contrário. Guinchos é substantivo e mecânico é substantivo. Eu tenho um adjetivo, que é o adjetivo gratuito, vindo depois
depois dos substantivos. Quando o adjetivo vem depois, você pode escolher. Esse adjetivo vindo depois, ele pode concordar com o elemento mais próximo, que no caso é mecânico. Repare que mecânico é masculino e singular, gratuito é masculino e singular. Ou eu poderia concordar por soma. Na soma, havendo um elemento masculino, a língua é machista, não sou eu que sou machista, a língua é machista, havendo um elemento masculino, é ele que vai prevalecer. Então, na soma, masculino e plural. Gratuitos. Então, aqui as duas formas estariam certas. Gratuito concordando com mecânico e gratuitos concordando com o somatório. Guinchos e mecânico. Então, quando o adjetivo vem antes, como na letra A, só pode concordar com o termo mais próximo. Quando o adjetivo vem depois, ele pode concordar com o elemento mais próximo ou pode concordar por soma. Letra D. Ele comprou meias, olha lá, meias, substantivo, terno, substantivo, bermuda, substantivo, camisa, substantivo. Meia é a meia, né? As meias é um substantivo feminino. Então, vou botar assim, substantivo feminino. Terno é o terno, é substantivo masculino. Bermuda é a bermuda, substantivo feminino. Camisa é substantivo feminino. E o adjetivo está vindo depois. Quando o adjetivo vem depois, conforme eu acabei de falar na letra C, eu posso concordar com o elemento mais próximo. Quem é o elemento mais próximo? É camisas, que é feminino e está no plural. Então, caberia brancas. Caberia brancas. Mas quando o adjetivo vem depois, eu posso concordar também por soma. Na soma você vê meia é feminino, bermuda é feminino, camisa é feminino, sendo que meias e camisas, além de serem femininos, estão no plural. Dane-se. Na soma, se há um elemento masculino, que é terno, se eu quiser fazer a concordância por soma, é esse elemento que vai prevalecer. Para que na soma acabe o termo sendo feminino e plural, na soma, todos os elementos, sem exceção, teriam que ser femininos. Mas quando eu tenho um masculino, eu já posso fazer a concordância com esse cara. Por isso que eu tenho masculino e plural. Por quê? Masculino prevalece, como são vários elementos, é por soma, são vários elementos, então vai para o plural. Tá? Brancas está certo, estaria certo, porque quando o adjetivo vem depois, ele pode concordar com o mais próximo dos elementos. Agora, se eu não tenho terno, se eu concordar com o elemento mais próximo, que é camisas, vai dar o quê? Brancas. E se eu concordar por soma? Se eu não tenho nenhum elemento masculino, vai dar feminino e plural, brancas do mesmo jeito. E a última questãozinha que eu trouxe para vocês é uma questão de pontuação. E ele pede que mantenha o mesmo sentido, certo? E a correção gramatical. Na realidade, o que aconteceu? O que aconteceu é que as outras, a opção A, a única alteração que ele fez foi tirar essa vírgula aqui. Que, por sinal, nem era essa vírgula aqui, na minha humilde opinião, não é uma vírgula muito bem empregada. Por quê? Os estudos de longo prazo sobre a dinâmica florestal têm ajudado no entendimento de duas coisas. No entendimento do efeito da fragmentação da floresta pelo desmatamento e no entendimento do impacto. Essa conjunção E aqui está ligando esses dois elementos. No entendimento do efeito e no entendimento do impacto das mudanças. Tá? Eu, sinceramente, não vejo a necessidade da vírgula. Aqui a pessoa poderia argumentar, olha, eu estou usando essa vírgula porque como aqui é um entendimento de alguma coisa, aí aparece uma preposição de, depois aparece uma outra preposição de, depois aparece uma terceira preposição de. Quando na frase original ele colocou a vírgula, é para indicar o quê? Que é no entendimento do efeito, no entendimento do impacto. Tá, vamos lá, dá para engolir, mas a proposta de reescrita, tirando a vírgula, ficou até melhor, tá? E não altera em nada o sentido da frase. Beleza? Letra B de bola. Os estudos de longo prazo sobre a dinâmica florestal têm ajudado. Opa, isso tudo aqui é sujeito, gente.
Se isso tudo aqui é sujeito, como é que eu posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo? De jeito nenhum. Tá legal? Bom, a gente já chegou à resposta que é a letra A. Vamos ver os erros. A B a gente já identificou. Tá legal? Aqui ele fez até uma coisa interessante. Os estudos de longo prazo têm ajudado. Aí ele colocou isso aqui entre vírgulas. Tá? Como se... Tá? Os estudos sobre dinâmica. E aí dá até para engolir. Ele isolou esse fragmento. Os estudos de longo prazo têm ajudado. E ele isolou um elemento. Tá? Eu acho que não seria necessário, porque isso aqui está completando a ideia de estudos. Mas de qualquer forma, dá até para engolir colocar essas vírgulas. Agora vamos lá. Tem ajudado no entendimento do efeito da fragmentação, aqui da fragmentação pelo desmatamento. Aqui, essa vírgula aqui não faz o menor sentido. Você tá, olha lá, o que está acontecendo? É a fragmentação da floresta pelo desmatamento. Certo? Então, cara, isso aqui está ligado à fragmentação. Como é que você pode colocar vírgula? Tranquilo? Não há a menor possibilidade. A letra D de dado. Os estudos de longo prazo sobre a dinâmica florestal, os estudos têm ajudado. Ele colocou esse fragmento todo entre vírgulas. Não tem problema nenhum. Agora, tem ajudado no entendimento do efeito? Gente, esse termo do efeito complementa a ideia de entendimento. Isso aqui é um complemento nominal. Como é que eu posso colocar uma vírgula entre o complemento e a base e o nome? De jeito nenhum. E a letra E é completamente absurda, né? Essa letra E, ele foi colocando pontuação de gozação aqui, de brincadeira. Ele colocou, né? Os estudos de longo prazo sobre a dinâmica florestal têm ajudado no entendimento, do efeito. Aí ele me coloca um ponto. Gente, isso aqui do efeito complementa a ideia de entendimento. Você não pode colocar os dois pontos. Eu não consigo nem entender o porquê desse ponto de exclamação. Não faz o menor sentido. E outra coisa, a frase original não é uma pergunta, não é um questionamento. Ele transforma isso aqui no questionamento ao colocar o ponto de interrogação. A letra E é uma alternativa completamente absurda. Bom, enfim, com essa questão aqui nós encerramos, tá? Essa análise da banca Funvap. Tá? Agora, repito, uma banca que não faz provas há 9 anos. Será que aqueles componentes que fizeram essas questões e outras, evidentemente, são os mesmos que vão fazer agora? Né? Os alunos me pediram, não sei. Será que vai ter esse mesmo perfil? Cara, quase uma década. Tá? É bom olhar as provas anteriores da banca? Sim, mas, cara, o ideal numa situação como essa, que faz muito tempo que eles não confeccionam uma prova, é vocês estudarem, terem domínio de língua portuguesa, né? Fazerem um bom curso de língua portuguesa para se garantir para o que deve é. Porque a gente não sabe se vem assim a próxima prova. A realidade é essa. Falou, pessoal, mas de qualquer forma, atendendo aí aos pedidos, tá aí. Passei para vocês uma visão da banca. E é legal como exercício, né? Há muitas questões bem bacaninhas que nós trabalhamos aqui. Falou, pessoal, um grande abraço. Tá? Na terça-feira que vem estaremos juntos novamente com uma nova banca. Falou, pessoal, não se esqueçam de que quinta nós temos a nossa live também. E todos os dias, né, lá no Instagram, basta me seguir, certo? @professor_Rosenthal, certo? Com S e TH. Não se esquecendo, todo dia no Instagram estou colocando uma questão por volta de 12:30 e às 6:30 da tarde eu lanço um vídeo com a correção das questões, dessa questão. Falou, pessoal, um grande abraço para todos e até a próxima.